O Pré-História pediu a luta entre Tiranossauro Rex versus Mamute. Uma luta que é bem pedida por muitas pessoas e que nem aconteceu na vida real, mas que vamos conhecê-lo agora mesmo. O T-Rex, ou Tiranossauro, ou apenas Tiranossauro Rex, se você preferir, foi um grande predador, o maior carnívoro do Cretáceo norte-americano, o rei dos dinossauros. Ele caçava várias espécies como os hadrossauros, os ceratopsídeos e alguns saurópodes. Por exemplo, o alamossauro, que foi o único dinossauro que viveu na América do Norte no Cretáceo. O Tiranossauro Rex, que eu vou dar o nome como Dente de um Rei, foi um grande predador do período Cretáceo, que poderia chegar até 12 a 13 metros de comprimento e 4 metros de altura, mas as estimativas mais recentes dizem que ele poderia ter um tamanho máximo. O tamanho máximo do Tiranossauro Rex seria mais de 15 metros de comprimento e teria mais de 5 a 6 metros de altura, o que é uma coisa muito absurda, ou seja, o tamanho desse dinossauro era absurda. Ele foi descoberto há muito tempo e recebeu popularidade em alguns filmes. Ele tem dois braços pequenos que têm apenas 2 dedos, mas é claro que ele tem 3 dedos, porque eles têm alguns que eram cobertos de pele. E que tinham garras, mas as garras nas patas traseiras eram bem fortes, e ele as usava para rasgar a pele. E ele tinha uma das mordidas mais fortes entre todo o reino animal, além de ser um excelente nadador. Este dinossauro, que pode ser escamoso ou emplumado, era um carnívoro com uma mordida poderosa, e que era capaz de esmagar a cabeça de alguns animais, como por exemplo dos hadrossaurídeos e de outros animais. E sem contar de que nesse local, em 2023, foi encontrado um parente mais velho do Tiranossauro Rex, o Tyrannosaurus mencraensis. E ele seria um animal que evoluiu para as galinhas. O T-Rex é um tiranosaurídeo, e foi ele quem deu o nome à família Tyrannosauridae, que é uma família de dinossauros da família dos tiranossaurídeos. E eles surgiram por volta do período Triássico, por conta do Eritrosaurus, que seria um ancestral do Tiranossauro Rex. Até no período Jurássico, tem o Along, o Proceratossauro, entre outros, que são primos distantes do T-Rex. Até no Cretáceo temos um que é simplesmente um brasileiro, o Santana Raptor, que significa ladrão de Santana. Que apesar do nome, não era um raptor e nem mesmo um dromeossauro. Era da família dos tiranossaurídeos, principalmente um tiranossauroide, já que ele seria dos tiranossauroides. E ele era bem diferente do tiranossauro dos filmes. E por isso, o tiranossauro da vida real era mais forte que um giganotossauro e um espinossauro, que também eram grandes predadores, mas nenhum deles é um rei. Quem é apenas o rei é o próprio Tiranossauro Rex. Sem contar de que ele foi descoberto lá nos Estados Unidos, principalmente em Montana, Washington e entre outros. Já o mamute, ou mamute lanoso, que é a espécie do Mene da Era do Gelo, também foi outro gigante, só que herbívoro. É um elefante peludo, com vários pelos no corpo, inclusive na cara e na tromba. Este elefante peludo, que consegue resistir ao frio por conta de seus pelos, era um plubocídeo peludo com gigantescas presas para defesa, mas também utilizava suas pernas, patas dianteiras e traseiras para se defender. Este herbívoro possuía uma grande pele grossa, e seus marfins eram simplesmente usados para defesa e eram curvados meio para os dois lados. Os machos tinham essas presas maiores que as fêmeas, e as fêmeas preferem aqueles que têm os maiores marfins de todos. Ele viveu na Era do Gelo e teria vivido em algumas regiões, descoberto talvez nos Estados Unidos, Ásia e na Europa. Por exemplo, na América do Norte. Inclusive, ele tem o mastodon, que seria um mamute sem pelos, mas que possui um pouco mais de pelos.
Este gigante da Era do Gelo era um dos mais interessantes. Todos os mamutes da Era do Gelo eram animais incríveis. E ainda são. E o curioso é que nas artes antigas ele era retratado assim, sem a tromba. Mas hoje sabemos que ele ainda possui uma tromba. Ou seja, como ele é um parente peludo dos elefantes, faz sentido ele ter uma tromba. E ele pode usar essa tromba para beber água e depois pegar frutas. E eles andam em bandos. E sem contar de que também encontraram um filhote de mamute congelado, um bebê mamute que foi congelado e preservado. Talvez ache uma chance de trazê-lo de volta. Nesse embate, bom, eu não sei se eu consigo entender, mas o Tiranossauro Rex tem uma mordida poderosa, que poderia ser capaz até de quebrar os ossos das costas do mamute. E o mamute tem seus grandes marfins que ele poderia usar para rasgar alguma pele em uma parte sensível do Tiranossauro Rex. E ambos poderiam até vencer. E quando um ente querido dos mamutes morre, eles fazem um ritual de despedida de seu companheiro. Bom, o mamute pode ser gigante, mas o Tiranossauro Rex poderia ser bem maior, com 15 metros, então o, o mamute poderia morrer facilmente, mas que ainda resistiria apesar dos ataques, mas sofreria perda de sangue. Então eu vou colocar aqui 50% de chance de vitória para o Tiranossauro e 40% para o mamute, mas lembrando, o mamute poderia vencer também.